A Organização Mundial de Saúde anunciou o fim da emergência sanitária por causa do vírus da Covid-19. Os números recentes da pandemia, com diminuição de mortes e internações, motivaram a resolução do comitê da OMS. A doença causou cerca de 7 milhões de mortes ao redor do mundo e só no Brasil foram mais de 700 mil vítimas. Sobre a expectativa de fim da pandemia e impactos deste novo momento na rotina da população, eu conversei mais cedo com o diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Marcos Antônio Cirilo. Nós continuamos com uma pandemia, mas como os números melhoraram bastante, eles estão muito mais favoráveis. O número de óbitos, de internações, de casos positivos, a OMS houve por bem diminuir essa restrição, falando, olha, podemos liberar algumas coisas. Isso é muito importante para nós, em termos de comércio, em termos de saúde, em termos de população, em termos de transporte, quer dizer, vai facilitar muito a nossa vida. Mas a pandemia, infelizmente, ainda não terminou. Então, o fator determinante que motiva esse anúncio é justamente a diminuição dos óbitos. A diminuição dos óbitos eu acho que é o fator mais importante. Você tem menos casos graves, menos internações nas UTIs e o número de óbitos caiu bastante. Isso é muito importante, mas o número de casos totais, o número de pessoas que têm exames positivos também caíram. Quais serão os efeitos que nós vamos sentir após esse anúncio? Nós estamos esperando que a gente possa ter uma vida, um cotidiano mais tranquilo, que as restrições com relação ao uso de máscara, ao distanciamento social, frequentar espaços fechados, dentro das instituições de saúde também, nós estamos liberando o uso de máscara em alguns setores. Isso facilita muito a nossa vida e também uma coisa importante, diminui muito os custos da sociedade e os custos das instituições de saúde. Nós estamos comprando menos álcool gel, estamos comprando menos máscaras, estamos disponibilizando mais cadeiras, abrindo mais vagas para pacientes, mais vagas para cirurgias. Isso é muito importante também para o sistema de saúde. E o que a gente pode esperar daqui para frente em relação ao futuro sobre o vírus e sobre as imunizações? É muito importante, eu acho que a imunização é muito importante, Nós devemos seguir o calendário da Organização Mundial da Saúde, seguir o calendário da Anvisa, só lembrando que nós temos o PNI, o Programa Nacional de Imunizações, não só para a Covid, mas para todas as vacinas, que é um modelo para o mundo todo. Então, nós devemos tomar as vacinas adequadas e indicadas para a nossa idade. Uma coisa que eu queria lembrar é que o médico pergunta assim, como está o teu colesterol? Mas ele não te pergunta como está a sua caderneta de vacina. Isso é muito importante. Para a Covid, a vacina foi um ponto, um marco determinante para que a gente possa ter e tenha cada vez mais sucesso no controle e no combate à pandemia. O senhor citou uma diminuição nos gastos com máscara, com álcool em gel, nos grandes estabelecimentos, o que é importante quando a gente pensa na gestão das cidades. Mas o nosso comportamento, enquanto cidadão que pretende evitar ao máximo o contágio, ele deve ser ainda pautado no nosso dia a dia pelo uso da máscara em situações específicas? Olha, dentro dos hospitais, por exemplo, nas enfermarias, nas UTIs, no pronto-socorro, nós estamos usando máscara ainda, tanto para o paciente que tem sinais e sintomas de gripe ou de Covid, mas para o profissional de saúde. Então, no pronto-socorro, na UTI, nas enfermarias, todo funcionário, todo profissional de saúde vai ter que usar máscara. E também a gente, se você tiver algum grupo de risco, se você for diabético, obeso, hipertenso, tiver mais de 65 anos e for em ambientes fechados, seria muito adequado você ainda usar máscara. Quer dizer, isso vai depender da tua característica, do teu fator de risco e do lugar que você vai frequentar. Mas a gente ainda, eu acho que é muito importante tomar esses cuidados de distanciamento, locais arejados, locais abertos. Se tiver doente, procura o médico. Se tiver sintomas respiratórios, usa máscara. Não esquecer de higienizar as mãos com álcool gel ou água e sabonete adequadamente. A gente ainda tem que tomar esses cuidados. E uma nova onda do vírus não está descartada. O que é possível entender sobre as mutações do vírus? Nós temos um estudo da Organização Mundial da Saúde, e ele foi reforçado pelo Centro de Controle de Doenças, que nos próximos 2 anos, a gente tem ainda 20% de chance de
ter uma nova pandemia por essas mutações. E elas acontecem, estão acontecendo com muita frequência, e uma das coisas que nós temos que lembrar é que as vacinas que nós temos disponíveis, tanto as anteriores quanto as bivalentes, não te dão uma proteção realmente muito efetiva, e essa proteção vai caindo durante o tempo. Então, o que é alguma coisa em torno de 60% a 70% no primeiro mês, pode chegar a 10%, 15%, 20% no nono mês pós-vacina. Então, a gente ainda precisa tomar muito cuidado com o que está acontecendo com o vírus e com a imunidade das pessoas. Lembrando que essa informação ela fica ainda mais relevante porque a gente acabou de viver o dia D da vacinação com uma imunização bem abaixo do esperado. É muito importante. E essa sua pergunta, eu acho que ela é fundamental, porque o que nós estamos vendo, nós temos que ter 95% de cobertura vacinal, especialmente para as crianças até 5 anos. Algumas vacinas, como pólio, sarampo, dupla tipo adulto, a tríplice viral para as crianças, o que a gente tinha que ter 90%, nós estamos com 55%, 60%. É muito pouco. E uma coisa muito boa, o Ministério da Saúde, recentemente, ele criou um departamento de vacinas. Então, além do Programa Nacional de Imunizações, nós temos um departamento de vacinas ligado diretamente ao Ministério da Saúde. Nós participamos, há 15 dias atrás, de uma reunião com a Associação Médica Brasileira, onde esse departamento foi institucionalizado. É muito importante. Eu queria lembrar, nós devíamos ter 90% de cobertura, nós estamos com 50% a 60% no geral. É muito pouco, pessoal. Vamos nos vacinar.